Frio. 15 graus abaixo de zero do lado de fora da minha janela. Metade da população está tiritando nas suas casas, nos seus escritórios ou nas suas oficinas, porque não há carvão. Ainda ontem era penoso observar as pessoas que passavam pela rua carregando um saco de carvão às costas ou empurrando-o num carrinho de bebê. Estou surpreso de ver que os nazistas consintam que a situação se torne assim tão séria. Todos reclamam. Nada pior que o frio cortante para quebrar o moral do povo. Assim, William Shirer começa nos contando como estava Berlim naquele dia 11 de janeiro de 1940, já entrando no segundo ano de guerra. Esse canal, se você está chegando agora, é um canal de leitura do livro Diário de Berlim, escrito por William Shirer, e que retrata o período da Inglaterra desde 34, da Inglaterra não, na Europa, e especialmente na Alemanha, desde 34 até 41, quando ele esteve morando lá. Eu sou Raquel, estou lendo o livro para você. E estamos aqui já no finzinho do volume 1, neste dia de Berlim, lendo o que o Shirer nos contou do dia 11 de janeiro de 40. Continuando, ele diz o seguinte: Hitler está de regresso a Berlim. Ainda ontem à noite, na chancelaria, segundo ouvi dizer, juntamente com Göring, repreendeu severamente os grandes industriais, chamados às pressas da Renânia a fim de ouvirem o sermão. Esses figurões que, com o seu dinheiro, tornaram possível a Hitler a ascensão ao poder, permaneceram durante todo o tempo mudos, calados, as faces vermelhas de cólera ou de vergonha, sem jamais se atreverem a dar um pio. Ontem, Hitler conferenciou também com os militares, dizendo-se que vai ser levada a efeito uma grande ofensiva na primavera. O exército, a serem exatas as informações de meus espiões, continua ainda a manifestar-se contra uma ofensiva, contra a linha Maginot, apesar da pressão do partido. Tentarão os alemães a invasão da Holanda, como muitos supõem? Eles querem conseguir bases aéreas na Holanda para ponto de partida do ataque à Grã-Bretanha. Correm também por aqui rumores fantásticos sobre uma invasão da Inglaterra, da mesma forma que se fala da invasão da Suécia, como garantia dos fornecimentos de minérios de ferro, a justificativa sendo que os suecos estão conspirando a fim de permitir que os exércitos alemães atravessem seu território para combater na Finlândia. Segundo o que me disse hoje um viajante chegado de Praga, os fabricantes de manteiga, farinha e outros artigos da Boêmia e Eslováquia estão marcando os produtos que enviam para a Alemanha como Made in Rússia. Isso é feito seguindo ordens emanadas de Berlim, com o fito de demonstrar ao povo alemão a extensão do auxílio que já está sendo enviado pelos soviéticos. Neste ponto, eu gostaria de fazer dois comentários, né? Um é sobre a questão das mentiras de guerra que a gente tem visto em quase todas as páginas, né? Em todos os vídeos, e ele fala dessas mentiras que são necessárias para convencimento, de acordo com cada lado de quem está na guerra, né? E aqui os fabricantes de produtos alimentícios da, da Eslováquia e do país vizinho, a atual República Tcheca, tendo que dizer que aqueles produtos eram fabricados na Rússia. Queria fazer uma observação aqui, que quando eu estudava, né, na minha infância, esse país se chamava Tchecoslováquia, um país que esses dois grupamentos étnicos, né, foram duas federações que estiveram em conjunto, formando um só país desde 1918 até 1992. Ela era chamada, então, de Tchecoslováquia. Só que durante o período de guerra, da Segunda Guerra, houve uma exceção, porque quando, em 1938, houve aquele acordo de Munique para a Alemanha anexar a Sudetolândia, que era um território daquele país, houve uma
uma instabilidade política e os eslovacos acabaram aproveitando para se separar. Então, no período de guerra, desde 38 até um pouquinho depois da guerra, houve novamente os dois países e é por isso que ele fala em Eslováquia em separado. E um outro ponto que me chamou a atenção aqui nesse capítulo foi o Hitler brigando com os empresários que o financiavam. A gente sabe quem manda quem tem dinheiro, né, em geral. Em muitos países, a gente costuma pensar que o presidente é o mais importante, a maior autoridade no país, mas normalmente há empresários que financiam e que acabam determinando os rumos da política pública, né? E mandando, às vezes, nesse presidente. E aqui a gente tem uma diferença são empresários industriais financiando a guerra, mas obedientes ao Hitler, que nesse momento tinha alcançado um nível de autoritarismo muito grande, muito poder, apesar do dinheiro de outros. Isso é um fato que me chamou a atenção aqui. Mas continuando, ainda de 11 de janeiro de 40, ainda hoje um funcionário da Wilhelmstrasse admitiu que os alemães impuseram o trabalho forçado a todos os judeus da Polônia, adiantando que a imposição dessa pena era, entre aspas, apenas por 2 anos. E aqui há uma nota de rodapé. O texto oficial do decreto alemão diz o seguinte, abre aspas, todos os judeus dos 14 aos 60 anos são obrigados a trabalhos forçados. A duração desses trabalhos é de 2 anos, mas será prolongada desde que os fins educacionais colimados não sejam devidamente conseguidos. Os judeus compreendidos na presente lei devem se apresentar imediatamente, trazendo alimentos para 2 dias, juntamente com suas roupas de cama. Os técnicos judeus devem se apresentar munidos de suas respectivas ferramentas. Aqueles que se furtarem ao cumprimento destes dispositivos são passíveis de condenação penal que pode chegar a até 10 anos de prisão. Fecha aspas. Há poucos dias, a Fátima, que acompanha a leitura deste canal, falou do livro O Pianista, que aconteceu quando o começo dessa perseguição aos judeus na Polônia. É um filme muito impactante, que vale a pena ser visto por você. Por outro lado, continuando a leitura, por outro lado, um professor alemão narrou-me o seguinte: os mestres escolas dão início aos trabalhos escolares do dia com a seguinte frase dita aos alunos: Gott strafe England, a qual os alunos devem responder: assim seja. Gott strafe England significa Deus puna a Inglaterra. Então ele está nos mostrando aqui que, por um lado, havia o cerco aos judeus e, por outro, o cerco à Inglaterra, né? A narrativa de oposição à Inglaterra. Então, os culpados pela guerra são os judeus e os ingleses. Agora a gente dá um pequeno salto no tempo, e o William Shirer nos fala de 18 de janeiro de 1940, e ele está em Amsterdã. Aqui estamos por alguns dias, Ed Moodle e eu, para discutir a nossa cobertura europeia. Pelo menos é essa a nossa desculpa. Na verdade, inebriados pelas luzes noturnas, pela comida sem racionamento e pela mudança de ambiente, temos nos deixado ficar aqui em conversas, como se fôssemos 2 rapazelhos fugidos da dureza do jugo de uma velha tia rabugenta ou de um reformatório. Ontem à noite, numa alegria barulhenta, pois voltávamos para casa depois de um suculento jantar, com a neve caindo como confete, paramos sob uma lâmpada da rua e pusemos-nos a atirar bolas de neve um contra o outro.
Perdi os óculos e o chapéu, e chegamos ao hotel exaustos, porém contentes. Hoje pela manhã estivemos patinando no gelo, sobre os canais, em companhia de Mary Marvin Breckinridge, que abandonou a doce e monótona vida social americana para vir nos representar aqui. Os holandeses ainda levam uma boa vida. Os alimentos que consomem são fantásticos, tanto em qualidade quanto em quantidade. Ostras, aves, carnes, vegetais, laranjas, bananas, café, coisas que os beligerantes nunca veem. Comem, bebem, dançam, vão à igreja, patinam sobre os canais gelados e tratam dos seus negócios. E mostram-se cegos, e de que forma, aos perigos que os ameaçam. Tanto Ed como eu temos tentado fazer um trabalho de proselitismo, mas tenho a impressão de que estamos pregando no deserto. Os holandeses, da mesma forma que todos, querem todas as vantagens. Desejam a paz e a vida cheia de conforto, mas não se querem submeter aos sacrifícios, ou mesmo às atitudes decididas que poderiam garantir-lhes o prolongamento da vida que aspiram. Segundo dizem, a rainha recusa-se veementemente a permitir as conversações do Estado-Maior com os aliados, ou até com os belgas. Enquanto isso, como pude observar quando atravessei as fronteiras, os alemães vão acumulando as suas forças e os seus suprimentos ao longo das divisas com a Holanda. Se e quando eles avançarem, não haverá mais tempo para as conversações do Estado-Maior com os aliados. Os holandeses sustentam que bastará que pisquem um olho aos aliados sobre essa questão de planos de defesa para que Hitler use essa atitude como desculpa para a invasão. Como se Hitler precisasse de desculpas desde que se decida realmente a invadir o país. Medo, né, gente? Medo de agir, medo até de se precaver. Ed está um pouco alarmante com as suas histórias sobre as tolices cometidas pelos ingleses e o confortável ponto de vista que prevalece na Inglaterra, onde se crê que os aliados vencerão a guerra sem grandes sacrifícios humanos ou sem grandes lutas, bastando para isso que mantenham o bloqueio e esperem pelo colapso da Alemanha. Esta noite, falando da emissora de Hilversum, fizemos uma irradiação conjunta para os Estados Unidos. Amsterdã, 20 de janeiro de 40. Ed partiu hoje para Paris, e eu, pobre de mim, devo regressar também à noite para Berlim. Convidei Marvin para ir a Berlim no próximo mês, a fim de ver as coisas sob o prisma feminino. Encontrei-me esta tarde com Tom R., homem de negócios norte-americano, no bar do Calton. Contou-me por fim o que realmente sucedeu a Eleanor K. Ele próprio esteve envolvido no caso. Dera-lhe 2 cartas comerciais para outras tantas firmas alemãs com as quais tinha transações, ignorando completamente que tais mensagens pudessem constituir algum mal. Foram exatamente estas cartas que quase levaram Eleanor à morte. Ela nem sequer as leu, limitando-se a guardá-las na sua bolsa. Em Bentheim, na fronteira teuto-holandesa, a Gestapo descobriu-as. Eleanor foi presa, embora lhe fosse permitido permanecer no hotel da localidade, à falta de uma prisão apropriada. Todos os dias a pobre moça era submetida a horas seguidas de interrogatório, com os esbirros da Gestapo fazendo todo o possível para obrigá-la a confessar aquilo que ela se recusava, isto é, que conhecia perfeitamente o conteúdo das cartas e que, na realidade, desempenhava o papel de correio a serviço de interesses comerciais ilícitos dentro e fora da Alemanha, empenhados em transações cambiais proibidas pela lei. Além disso, complicando ainda mais as coisas, uma das cartas era endereçada a um judeu de Berlim. Certa noite, encurralada na sua prisão do hotel, Eleanor deixou-se tomar por um profundo desânimo. Durante todo o dia, a Gestapo nada mais fizera para interrogá-la e ameaçá-la. Viu-se condenada a uma longa pena.
Pretendia regressar definitivamente aos Estados Unidos dentro de poucos dias. Agora, porém, teria de passar anos sem conta num campo de concentração nazista ou numa cela úmida. Assim, resolveu acabar com a vida. Uma vez tomada essa decisão, preparou-se friamente para pô-la em prática. Arranjou uma corda, amarrou uma das pontas ao radiador da calefação, passou a outra no pescoço, abriu a janela, sentou-se sobre o parapeito e engoliu algumas pílulas soporíferas. Sabia que dentro de pouco tempo perderia os sentidos, cairia do parapeito e a corda faria o resto. Nunca saberá por que motivo assim não foi, disse-me Tom. Muito provavelmente a corda desamarrou-se do radiador. Assim, tudo o que ela sabe é o que lhe disseram dias mais tarde, já no hospital. A camada de neve que havia embaixo, na rua, diminuíra a queda. Ali ficou estirada pelo espaço de mais de 5 horas, desacordada, até que alguém a encontrou, já meio congelada, aos primeiros albores da madrugada. Na queda, havia fraturado quase todos os ossos do corpo, muito embora fosse bastante provável a sua cura. Tempos depois, Eleanor foi removida para um hospital-prisão em Berlim, onde o consulado americano, agindo sob o mais absoluto sigilo, conseguiu a sua liberdade e fê-la sair muito discretamente do país. Atualmente, segundo afirma Tom, ela se encontra nos Estados Unidos. É bom saber que a Eleanor K., cuja prisão nós lemos há poucos dias, está bem, né? Ah, agruras da guerra. Nós ficamos por aqui neste vídeo. Eu te peço que curta o vídeo, que compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, traga mais gente para conhecer esse projeto. Até a próxima!